O pastor também estava viajando, e vai ser uma palavra mais curta, que depois nós temos a celebração da ceia. Nós vamos abrir no livro de 2 Reis 4, verso 8, 37. Uma passagem bem grande. E bastante conhecida, né, também. É a história da Sunamita e o seu filho. Nós vamos ler o texto bem longo, mas eu vou ler rapidamente. Amém, igreja? Todos acharam? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço a Geazi: é Geazi ou Geazi? Geazi? Geazi. Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela pôs-se à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ele e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ele disse: tudo vai bem. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, chegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão da tua mão, e vai-te e encontres alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a deixou. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele
Eli trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino e pondo a boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou-a a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Podei vos assentar. É uma história, né? É uma narrativa bastante conhecida na Bíblia. Então, esse homem, né, Eliseu, ele passava, né, na casa dessa mulher chamada Sunamita, porque ela era de Sunem. Não é o nome dela que é Sunamita, porque ela habitava num lugar chamado Sunem. E aquele homem de Deus, Eliseu, ele passava ali de vez em quando, comia o pão na casa daquela mulher. E aquela mulher, né, eu acredito, eu creio, que era uma mulher que tinha um bom relacionamento com Deus, porque a primeira coisa, e ela tinha também discernimento de espírito, porque a primeira coisa que ela percebeu foi que aquele homem não era um homem qualquer, era um homem de Deus. Então foi algo que ela percebeu imediatamente, e ela combinou com o seu marido. Como ele já havia passado ali por várias vezes, ela falou: nós vamos fazer um quarto para este servo de Deus. Ali ela fez aquele quarto, colocou uma mesa, colocou uma cadeira e colocou um candeeiro para todas as vezes que ele viesse naquele lugar, ele fosse hospedado naquele quarto. Então a primeira coisa, né, a generosidade da sunamita. Ela foi uma mulher bastante generosa. A Bíblia fala que era uma mulher que tinha bastante posses, mas a generosidade não era porque ela tinha posses, porque ela exercia a sua fé em Deus. Ela era uma mulher que conhecia o Deus que ela servia, e ela sabia que a sua generosidade ia gerar algo em sua vida. E isso ela fez, né? Arrumou aquele quarto, organizou, toda vez que aquele homem passava, ele hospedava naquele lugar, Eliseu. E chegou um momento que Eliseu, né, chama Geazi e pergunta e conversa com ele o que nós podemos fazer para ajudar essa mulher. Porque ela já havia feito tantas coisas, né? Ele recebia ele ali todas as vezes, era uma mulher generosa, e o que nós podemos fazer por ela? Geazi diz o seguinte: ela é uma mulher que não tem filhos. Ela não tem filhos e o seu marido já é idoso e ela não pode ter filhos. O texto não diz que essa mulher orava pedindo ao Senhor um filho, mas Deus, Ele conhece aquilo que nós precisamos, mesmo que nós não falamos, mesmo que nós nunca abrimos a boca para ninguém. Deus conhece, Deus sabe aquilo que nós precisamos. E Deus conhecia o coração daquela mulher que tinha um relacionamento com Ele. E aí Ele manda chamar, Eliseu manda chamar aquela mulher e diz para ela: daqui a certo tempo, talvez daqui a 1 ano, você terá um filho. E ela achou assim algo impossível, mas isso aconteceu. Ela teve um filho. Então, a gente observa que essa mulher, ela teve um milagre nas suas mãos. O texto não diz que ela tinha vontade de ter um filho, mas Deus conhecia o coração de sunamita. Deus sabia o que estava no coração dela. Mesmo que não falamos, mesmo que não abrimos a nossa boca, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas necessidades.
Amém? E chega um momento de crise na vida de Sunamita. O seu filho morre. E ela imediatamente, ela consegue um animal e vai atrás do homem de Deus que está no Monte Carmelo, que é Elias, está naquele local, e ela sai imediatamente atrás dele. E o que eu acho interessante, que quando as pessoas perguntam como ela está, como o marido está, como a família está, ela diz: está tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem. Quantas vezes, né, nós não conseguimos ter a tranquilidade e a paz que essa mulher tinha, mas ela tinha uma fé grande dentro dela. Em meio a uma circunstância terrível, o filho que Deus havia dado morre nos seus braços. Ela deixa aquele filho ali trancado no quarto do profeta e corre atrás daquele homem de Deus. Eliseu representa aqui, é uma figura, né, que representa Deus. Então ela corre para os braços de Deus. E Eliseu, ele manda uma pessoa na frente mais rápido, com bordão, para tentar ressuscitar esse menino, e não consegue. Mas ela, a fé dela estava naquele homem de Deus, naquele homem que representa Deus. Ela foi e se dobrou diante daquele homem de Deus. Quando aquele homem chega, ele ressuscitou o filho da Sunamita. E impressionante é a fé, é a firmeza dessa mulher. Qualquer um de nós, nós desesperaríamos. Nós corríamos atrás de um médico, nós correríamos atrás de uma solução mais rápida. Mas ela correu para os braços de Deus, para os braços do Pai, porque ela sabia que a solução estava em Deus. Muitas vezes nós não exercemos a nossa fé em um momento difícil, porque às vezes nós temos soluções na nossa frente. Eu me lembro quando nós morávamos, 11 irmãos morávamos na roça, né? E naquela época a medicina era bastante precária. E a minha mãe, ela assistia. Minha mãe é uma mulher de muita fé mesmo. E eles assistiam ali programas, né? A gente era rádio naquela época, e colocava ali um copo de água. Era aquilo ali, a maioria de nós, né? A Aguinaldo que está aqui, o pastor Aguinaldo sabe muito bem disso. Nós éramos curados com aquela oração ali, naquela água. Por quê? Porque a única alternativa que nós tínhamos, nós não tínhamos médico, nós não tínhamos uma saúde que nós temos hoje, nós não tínhamos SUS, nós tínhamos apenas o quê? A fé naqueles homens de Deus que pregavam ali. E nós éramos curados. Eu posso declarar que todas as doenças, a maioria de nós tínhamos doenças que não sabíamos nem o que era, mas nós éramos curados, porque a minha mãe exercia uma fé viva, uma fé em Deus, uma fé no soberano, uma fé que cura, uma fé de verdade. Então, o que nós precisamos, né, aprender com a Sunamita? Exercer a fé desta mulher. Você está passando por uma situação difícil e alguém te perguntar, você seria capaz de dizer: vai tudo bem, vai tudo bem comigo? Porque ela sabia no Deus que ela confiava. Ela conhecia o Deus que ela confiava. Ela conhecia o Deus que ela exerceu a sua fé. Porque a fé, ela não é de uma hora para outra. A fé, ela é exercida aos passos. Ela já tinha um relacionamento com Deus. Ela já tinha discernimento de espírito. Ela já tinha um contato com o Pai. Ela já relacionava com o Pai.
E ela teve 2 milagres. Primeiro, o nascimento do seu filho. E depois, a ressurreição do seu filho. Porque o seu filho havia morrido. Então, não existe nada nas nossas vidas, em qualquer área da nossa vida, que já tenha morrido, que Deus não é capaz de ressuscitar. Deus é capaz de ressuscitar qualquer coisa, seja na área financeira, seja na área emocional, seja uma enfermidade, seja qualquer problema, Deus é capaz de trazer uma solução. Porque Ele é um Deus que tem poder. E nós precisamos, como cristãos, exercer essa fé. Crer que Deus tudo pode fazer. Essa palavra identificou-se muito comigo. Muito. Na hora que eu estava lendo, o Espírito Santo me fez lembrar de alguma coisa. Ano passado, mais ou menos, no mês de maio, apareceu um caroço na minha mão esquerda. Quando eu fui para o banheiro, eu percebi. Só que eu falei, isso não deve ser nada, é um caroço qualquer. Fui no médico, o médico falou assim, vem cá que eu opero. Seria até negligência por parte dele, né? Operar um caroço sem saber o que era. Aí, quando eu fui fazer meus exames de rotina, a médica, a ginecologista falou assim, mas você está com caroço na mama e está nessa tranquilidade toda? Eu vou te encaminhar rapidamente para um outro médico para você fazer a biópsia. Mas eu estava tranquila, eu nunca achava que seria alguma coisa grave, mesmo porque na minha família não existe caso, nem de uma nem de outro lado, de câncer de mama. Aí eu fui para a mastologista, pediu a biópsia levou mais ou menos uns 20 a 25 dias, quase 30 dias para sair, porque demora mesmo. E nesse dia, eu já havia aberto a loja, eu acho que tinha mais ou menos 2 meses. E eu estava naquele dia, numa sexta-feira, não sei se foi 27 ou 28 de julho, levando todas as coisas da loja para a feira que tinha no município. Eu já estava inscrita. Nisso as coisas já estavam todas arrumadas na caixa. E quando eu abro o celular, veio a notícia, carcinoma invasivo. O chão assim, como se tivesse... Difícil de falar, mas caído sobre minha cabeça, algo tivesse desabado sobre mim. Foi muito difícil receber essa notícia, muito difícil, porque vocês não têm ideia o que é receber uma notícia dessa. E eu falei assim, carcinoma logo invasivo? Porque aí eu comecei a questionar com Deus, por quê? Aí a mulher me ligava no telefone, Delcy, o stand já está aqui, eu estou te esperando. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou levar essas coisas para lá? Eu já tinha escrito, eu não podia mais assim, desistir, porque já estava, né? Eu já tinha separado um stander. Nisso, eu peguei aquelas coisas e fui. Meus filhos foram, me ajudaram a levar, né, ali. Fiquei ali no sábado, à noite, até meia-noite, porque estava programado para ser assim. Depois eu fiquei também no sábado, até meia-noite. Aí no domingo, pela manhã, eu trouxe todas as coisas, joguei lá dentro da loja. E assim, o que me fez lembrar dessa mulher, eu não disse nada para ninguém. Eu não disse ao meu esposo, eu não disse para meus irmãos, eu não disse absolutamente nada para ninguém. Eu fiquei com aquilo ali na sexta, no sábado e no domingo. Quando chegou no domingo, à tarde, eu peguei a chave da loja, fui para lá, para aquele local. E ali, no local onde fica o depósito, eu tinha uma cadeira e eu ajoelhei diante do Senhor.
Eu fiquei ali mais ou menos 2 horas, diante do Senhor, clamando a Ele. E eu perguntava a Deus, por que comigo? E eu coloquei diante do Pai, eu falei assim, Deus, eu sou sua filha. Eu tenho filho ainda que não formou, meus filhos ainda não casaram. E eu fiz aquele monte de questionamento, né, que é normal a gente questionar. Aí hoje, quando eu estava falando dessa mulher, eu lembrei de tudo, né, que havia me acontecido. E eu fiquei ali umas 2 horas diante do Senhor, ajoelhada, clamando a Ele. Mas eu sabia que Ele estava naquele lugar. Eu sabia que Ele não havia me abandonado. Sempre quando eu questionava com Deus, Ele só me respondia, eu estou aqui. Eu estou aqui. Às vezes a gente chora porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Para o cérebro, é como se estivesse tudo acontecendo, né? Ele não tem presente nem futuro, como se estivesse acontecendo agora. Então a gente acaba se emocionando, né? É bastante normal. Mas eu fiquei desesperada. Aí quando eu fiquei sexta, eu fiquei sábado, domingo eu falei com Deus. Foi a primeira coisa que eu me apresentei. Falei, Deus, a minha situação está diante de Ti, que tem todo o poder nas mãos. Aí quando chegou no domingo à noite, depois do culto aqui, foi que eu falei para o meu marido, a gente já estava no quarto, e eu falei com ele, e nós choramos copiosamente. Aí quando chegou depois, passou a segunda, na terça, foi que eu sentei com Mateus e Pedro, nós fomos falar com eles. Mas não foi fácil, foi uma jornada muito difícil, porque veio o desespero, veio a ansiedade, veio muitas dúvidas, mas eu confiei no meu Pai. Eu confiei em Deus. E depois eu vou mostrar para vocês, em um outro momento, o vídeo. Eu tenho vídeo no celular. Quando a minha irmã foi para uma igreja lá em Curitiba, vocês devem até conhecer o apóstolo Agenor Duque, que ele já pregou muito pela televisão. Ela foi lá como se fosse me representar e orar a Deus. Ele disse, vou falar uma notícia boa e uma ruim. Interessante que ele falou assim, você é muito parecida com ela. Vocês parecem 2 irmãs gêmeas. E realmente, quando eu passava na rua com a minha irmã, que mora lá em Curitiba, todo mundo achava que nós éramos irmãs gêmeas. E não éramos. Mas ele falou assim, todo mundo passa por vocês e acha que vocês 2 são gêmeas. E nisso ele falou assim, vou falar uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim primeiro, ela só tinha 1 mês de vida. Mas para a glória do Senhor, você vai fazer os exames e não vai ter nada. Não vai ter nada. E isso realmente aconteceu. Depois que eu fiz a quimioterapia, teve um momento que eu fiz os exames, eu não tinha mais nada na mama. Eu não tinha mais nada. Aí como o médico falou assim, como que agora eu vou operar se eu não consigo ver nada? Eu não consigo ver nada. Aí eu fui fazer uma ressonância magnética com contraste para ver se via alguma coisa. Um exame muito mais preciso. Aí tinha um requíciozinho de 0,1 centímetro. E foi um processo difícil, não foi fácil. Mas para a glória do Senhor, eu estou aqui viva, para a glória do nome do Senhor. E interessante que eu ia fazer uma cirurgia em agosto, já estava marcada em Linhares. A minha irmã que foi comigo falou assim, eu senti uma coisa ruim, você não vai fazer a cirurgia aqui. Você não vai fazer a cirurgia, que eu senti algo ruim. Aí nisso, depois eu fui encaminhada para Vitória. Quando eu chego em Vitória, uma sala minúscula, tinha uns 6 estudantes ali para me atender, os estudantes da residência. E quando
chamou a médica perguntou assim, cadê a histoquímica? Eu falei assim, doutora, a histoquímica ainda não saiu, que é um outro exame para saber qual o tipo de câncer. Nisso, eu abri o celular, um exame que ia sair 2 semanas depois, abri o celular, o exame estava prontíssimo. E aí os meninos abriram, era um HER2 positivo. E nisso, quando eu perguntei, o estudante que estava no computador, eu falei assim, e aí, tem jeito? Ele falou assim, você acredita em Deus? Desse jeito, você acredita em Deus? Aí eu desabei chorando, né? Porque como eu não ia acreditar no meu Deus? E aí foi um processo difícil de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, e depois ainda teve mais 12 injeções de hormonoterapia. Mas para a glória do Senhor estou aqui. E na hora que eu estava falando da sunamita, eu lembrei, ela não disse nada para ninguém. Nada para ninguém. Eu também não disse nada para ninguém. No momento daquela aflição, daquela dor, a primeira pessoa que eu fui foi a Deus. Colocar diante dele, diante do Pai. Assim como aquela mulher procurou um homem de Deus para a cura do seu filho. Para a glória do nome do Senhor, eu estou aqui. Porque eu posso dizer que eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Eu passei por um processo difícil, eu passei. Mas eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E você também é um milagre. Eu levanto a cada manhã e digo, Senhor, obrigada por estar vivo. Às vezes nós não agradecemos a Deus pelas mínimas coisas. Nós não agradecemos. Nós não agradecemos pelo fôlego, por você estar vivo. Pelos livramentos que Deus tem te dado. E cada manhã eu falo, Deus, obrigada. Primeira coisa que eu falo, Deus, obrigada por estar viva. Por estar viva. E eu queria que você, como igreja do Senhor, nós estamos encerrando um ciclo da nossa vida, que é esse ano de 2025. E vai entrar um novo ciclo. Eu queria que você, em pelo menos uma área da sua vida, exercesse a sua fé. Como a sunamita. Como eu exerci também a minha fé em Deus. Não sei qual a área que tem te perturbado. Não sei se é a área financeira. Não sei se é um problema de saúde. Não sei se é na área emocional. Eu não sei se é no casamento. Eu não sei em que área. Mas eu vou pedir que você fale com Deus nesta hora. Deus, eu vou exercer, nesse ano de 2026, eu vou exercer a minha fé nesta área. E eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. Mesmo que eu esteja passando a maior dificuldade, eu vou dizer, está tudo bem. Está tudo bem. Porque a fé de estar tudo bem é uma fé que confia em Deus. É uma fé que confia no Pai. Mesmo que não esteja bem, você vai dizer, está tudo bem. Isso, igreja, é fé. Aquela mulher tinha fé em Deus. Ela conhecia o Pai que ela servia. Ela conhecia o Pai que ela servia. Vamos colocar de pés? Eu queria que você, nesta hora, pensasse numa área que você precisa de um milagre. Fala assim, Deus, eu preciso de um milagre nessa área aqui. Você pode dizer assim, eu não tenho solução, mas o meu Deus, Ele tem a solução. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E você vai dizer, Deus, eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio no Seu poder. Eu creio na Tua intervenção. Você vai pensar numa área. Isso vai servir de testemunho. Você vai glorificar o nome do Senhor. Se você crer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti.
Porque Tu és um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta. Tu és o Deus da Sunamita, Tu és o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Tu és o Deus de Jacó. Tu és o Deus que fez milagres na minha família, nos meus irmãos. Oh Pai querido, nós Te louvamos porque Tu és o Deus de milagre. Quantas coisas, quantos milagres, grandes e pequenos, Tu fizeste nas nossas vidas. E por isso nós estamos gratos a Ti, pelos Teus milagres, pelas Tuas curas, Senhor. Que venhamos a servir a Ti não só por causa dos Teus milagres, mas porque Tu és santo, porque Tu és grande, porque Tu és magnífico, porque Tu és poderoso, ó Pai. Oh Deus, nós colocamos a Tua igreja está aqui neste lugar. E talvez alguém aqui tenha, Senhor, passado por momentos difíceis em alguma área da sua vida. Eu não sei, mas o Teu Espírito Santo sabe qual é a área. Se é a área financeira, emocional, relacional, se é um problema de saúde, mas eu coloco diante de Ti agora. Oh Deus, que esta pessoa, que este filho, esta filha, venha colocar a confiança em Ti. Venha exercer a fé em Ti nesta noite, Pai. Não para a nossa glória, mas para que o Teu nome, oh Pai, seja glorificado neste lugar. É o que nós Te pedimos em o nome de Jesus. Diga amém.